Então, se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir em Gênesis, no capítulo 6. Você consegue entender como a Bíblia é atual? Como ela é o nosso manual de vida, né? Porque a Bíblia é muito completa. A Bíblia, ela fala de todos os assuntos a Bíblia fala. Inclusive de quarentenas, né? Pra gente trazer para os nossos dias atuais. Gênesis capítulo 6. Vamos aprender um pouquinho com a quarentena de Noé. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Temos aqui 33 pessoas. Obrigado, Jesus. Deus abençoe e fale aos seus corações. Eu sou muito limitada, irmãos. Eu sou muito limitada. Mas o meu Deus não. E é o Espírito Santo que vai falar ao seu coração, vai te tocar e vai te convencer daquilo que deve ser feito ou não através da palavra dele, tá bom? Vamos lá? Gênesis capítulo 6, eu quero ler para vocês a partir do verso 5. Diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só mal, continuamente. Gênesis 6, a partir do verso 5, vou ler até o 12. Verso 6 agora. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver-os feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão ou Cã, dependendo da tradução da Bíblia, e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Por enquanto é até aqui que eu quero ler. Depois vou ler mais uns trechinhos. Nós lemos aqui que a humanidade estava perdida, né? Boa noite, Georgina. A humanidade estava totalmente perdida, estava totalmente corrompida. O coração daquele povo era um coração que só sabia maquinar o mal. Era um coração egoísta, entregue aos seus prazeres, né? Aquele povo vivia numa perversidade, em práticas que não agradavam a Deus, a ponto do Senhor, a própria Bíblia diz ali, a ponto do Senhor ter se arrependido de ter feito o homem. Vamos lá. Havia muita perversidade, diferente de hoje? Não, né? Muita maldade no coração das pessoas, diferente de hoje? Também não, né? Uma humanidade corrompida, diferente de hoje? Também não. Pessoas egoístas, entregue aos seus próprios prazeres, diferente de hoje? Também não. E a Bíblia diz que Deus chegou a se arrepender de ter criado o homem, de ter feito o homem. Querendo então assim destruir toda aquela humanidade. Mas existia um homem no meio daquele vucu-vucu todo. Existia um homem no meio daquela humanidade corrompida que o Senhor se achou graça. O Senhor olhou para Noé, a Bíblia diz que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era um homem justo, perfeito e andava com Deus. Boa noite, Marise Elias. Tudo igual, né, Adriana? Tudo igual.
Não mudou muita coisa. Olha como a Bíblia é atual. Será que Deus não olha para alguns e fala, poxa, eu criei essa pessoa, mas não foi com esse propósito. Eu fiz essa pessoa, esse ser humaninho, mas não foi com esse propósito. Deve entristecer demais o coração de Deus, né? Quando enxerga tudo isso acontecendo novamente nos dias de hoje. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E o Senhor, então, deu uma diretriz para Noé. O Senhor, boa noite, Helenilda, chegou, né? Glória a Deus. O Senhor, então, deu uma diretriz para Noé e falou, olha, Noé, eu vou mandar um dilúvio sobre essa terra. Eu vou destruir toda essa humanidade, eu vou destruir tudo que foi feito aqui. E através de você, eu vou refazer. Através de você, nós vamos construir um novo começo. Nós vamos recomeçar, nós vamos escrever uma nova história através de você. Mas porque eu achei graça em você, eu vou salvar você, a tua esposa, os teus filhos, as esposas dos teus filhos. Então vamos lá, vamos construir uma arca. Vamos construir uma arca. E aí Deus foi dando todo o direcionamento para Noé de como construir essa arca. Essa arca não podia ser construída de qualquer maneira, né? Porque tinha que ser de uma forma que coubesse todas as pessoas e os bichos, os animais, as aves, os répteis, tudo aquilo que Deus queria guardar, tinha que caber todo esse povo, todas essas coisas, e ao mesmo tempo tinha que ser seguro para eles, porque o dilúvio viria com um propósito grande, de destruir toda a humanidade, destruir toda aquela terra. Então tinha que ser uma arca feita exatamente como Deus direcionou Noé a fazer. Então Deus foi dando todas as diretrizes, eu não vou ler aqui porque senão fica muito comprido, né, a live. Eu quero ser mais sucinta naquilo que eu vou falar. Boa noite, Neuza. Então Noé foi construindo essa arca. Noé foi construindo essa arca e após a arca construída, ele entrou dentro dessa arca. Noé, sua esposa, seus filhos, as esposas dos seus filhos, junto com animais, 2 de cada espécie, né, macho e fêmea, répteis e aves, e assim eles entraram na arca. Noé obedeceu e fez conforme o Senhor lhe ordenou, exatamente como o Senhor havia ordenado. E após ele entrar na arca e após ele ter construído e entrado na arca, veio o dilúvio. A Bíblia diz, eu quero ler aqui para você não achar que é coisa da minha cabeça, no capítulo 7, em Gênesis mesmo, no capítulo 7, no versículo 12, a Bíblia diz, e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Ou seja, eles viveram uma quarentena, 40 dias, 40 noites. A quarentena, ela fala de 40 dias, ela pode falar de 40 meses, ela pode falar de 40 anos. Nesse caso, foi 40 dias. Choveu 40 dias e 40 noites. Com isso, trouxe o dilúvio. Com isso, aconteceu o dilúvio. Toda a terra ficou debaixo d'água. Toda a terra que não... Todo mundo, todas as pessoas, tudo, animais que não entrou dentro da arca, ficou debaixo da terra, tudo. E a Bíblia diz no versículo, vamos lá, após, né, no capítulo 7 mesmo, no versículo 21, diz que expirou então toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave, como de gado, como de feras, de todo réptil que se arrastava sobre a terra, de todo homem, tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Boa noite, Silvana. Versículo 23, assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias.
Eu falei aqui no início dessa live que Deus queria recomeçar, que Deus queria escrever uma nova história a partir de Noé, porque aquela terra já havia se corrompido, aquela terra estava de tal forma que o Senhor havia se arrependido de ter criado o homem. Então, a partir de Noé, Deus determinou: eu quero construir, a partir de você e da sua família, uma nova história. Vamos apagar tudo que passou e vamos escrever tudo de novo. Vamos recomeçar. E eu creio que durante esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, essa nossa quarentena, assim como a quarentena de Noé, essa quarentena que nós estamos vivendo, eu tenho a plena certeza, Deus tem ministrado isso no meu coração e eu creio que no seu também, que há um novo tempo chegando para todos nós. Há um novo tempo chegando para todos nós, há uma nova história para ser escrita a partir de então. Boa noite, José Vitor. Boa noite, cheguei agora, Isabel, né? Boa noite, Isabel. Há uma nova história, há um novo tempo pela frente. Tem algo novo de Deus para as nossas vidas e nós temos que aprender durante esse período de quarentena. Essa quarentena de Noé serviu para que o Senhor recomeçasse. Boa noite, Elizabeth. Serviu para que o Senhor recomeçasse do zero, a partir de Noé. E nessa quarentena a gente tem que aprender também com isso. Aliás, já tem muitas pessoas aprendendo com isso, sabe como? Tem gente que, por causa dessa pandemia, perdeu familiares, amigos, e estão tendo que reaprender, estão tendo que recomeçar, estão tendo que escrever uma nova história sem esses amigos, sem esses familiares. Né? Eu estive em São Paulo agora esses dias, hoje eu tô aqui na minha casa, mais propriamente no meu quarto, e eu tive em São Paulo e tive com uma amiga onde ela, né, perdeu o seu esposo com essa pandemia, um pastor, colega nosso, e essa minha amiga tá tendo que aprender a viver sem ele. Né? Ela tem um chamado pastoral, boa noite Ana Paula Andrade, ela tem um chamado pastoral, e só que para ela continuar a caminhada dela sem ele, não é fácil. Só que ela pode parar? Ela não pode parar. Né? A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Nela ainda há vida. Ela tem 2 filhos ainda para criar. Então, ela tem que continuar, ela tem que prosseguir, ela não pode parar. Então, ela tem que reaprender. Ela tem que começar de novo a escrever uma nova história. Boa noite, Ney. Ela tem que começar a partir de então, a partir desse momento, a escrever uma nova história. Ela, juntamente com seus filhos, juntamente com a igreja que Deus confiou nas mãos dela nesse momento, ela está tendo que aprender, tem que começar. É um novo tempo para ela. É um novo tempo. Boa noite, Rose Moraes. Ela está vivendo algo que ela nunca viveu antes. Ela já tinha tido a perda do pai algum tempo atrás, mas agora o marido, né, aquele que é o mais chegado, aquele que ela estava todos os dias com ele, aquele que ela tinha intimidades, né, de convivência e tudo, ela teve que começar a escrever uma nova história a partir desse momento. Quantas pessoas já não estão passando por isso também? Quantas pessoas não estão tendo que escrever uma nova história, estão tendo que recomeçar sem algum parente, sem algum amigo querido, porque a vida segue para nós, a gente precisa continuar. Alcione, né? Deus ajuda as viúvas, é isso mesmo, Alcione. E é só Deus mesmo. Domingo passado eu entrei um pouquinho na live dela, onde ela estava ministrando, e eu vi Deus na vida dela. Eu vi Deus, porque só Deus para confortar, só Deus para dar continuidade na história dela, só Deus para ajudar ela a se permitir viver o novo de Deus. É só Deus para nos ajudar. Sem Deus nós nada somos, sem Deus nós nada podemos fazer, nós somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependente de Deus. Quantas pessoas estão tendo que escrever uma nova história segundo a sua vida financeira, a condição atual do Brasil, né, do mundo inteiro, uma crise mundial econômica, e pessoas estão tendo que escrever uma nova história na sua vida financeira, na sua renda familiar,
para permanecer com uma vida financeira estável, né, com uma vida financeira segura, para não passar necessidades, para tentar manter uma vida financeira saudável. Tem pessoas que estão tendo que se reinventar, tá tendo que escrever uma nova história, tá tendo que recomeçar, né, tá tendo que escrever um novo, viver o novo na sua vida financeira, na sua fonte de renda. Quantas pessoas não estão passando por isso? Não é verdade? Quantas pessoas? Quantas pessoas não se viram sem seus empregos, né? Perderam o emprego, perderam aquilo que era seguro para elas e tiveram que se mexer, fazer algo novo. Não puderam cruzar os braços e curtir o salário seguro-desemprego, o fundo de garantia. Não puderam curtir, elas tiveram que simplesmente arregaçar as mangas e bora lá, porque a gente não sabe até quando vai isso, como é que vai ficar, né, o nosso país daqui pra frente. A gente não sabe, é tudo muito incerto, então a pessoa não pôde descansar, ela teve que se reinventar, ela teve que se reconstruir, ela teve que começar um novo tempo, ela teve que começar uma nova história. Alguns aprendendo a ser mais cautelosos, né, nos custos, nos gastos, escrevendo uma nova história com relação a isso, né, sendo mais diligente, sendo mais cuidadoso com algumas coisas. Alguns escrevendo nova história com o seu familiar, com o seu cônjuge, com os seus filhos, que de repente antigamente, antes de tudo isso, você não tinha tempo para isso e agora você está tendo todo o tempo do mundo para reconhecer, para viver um tempo com seus familiares, né? Quantas pessoas não esculacharam escolas, né? Dizendo que escolas estão sendo péssimas influências na vida dos filhos, que escolas não estão tendo influência positiva na vida dos filhos. Boa noite, Valéria de Jesus. E aí você se vê nesse momento com os filhos estudando dentro de casa. Então você é a melhor influência para os seus filhos? Você é a melhor influência para sua família? Né? A gente está tendo que escrever uma nova história, aprender a lecionar os filhos, aprender a ensiná-los, aprender a influenciá-los de todas as formas. Não é verdade? Olha como a gente está escrevendo uma nova história, olha como a gente está aprendendo com esse novo tempo. Enfim, irmãos, nós estamos vivendo um tempo diferente de tudo aquilo que nós já vivemos antes. Eu posso dizer, eu acredito que muitos de vocês podem dizer isso. Eu estou vivendo um tempo diferente de tudo que eu já vivi antes. De tudo. Boa noite, Rita. De tudo que eu já vivi antes. É um tempo diferente, é um tempo novo e eu creio que é um tempo de grandes oportunidades para escrevermos uma nova história, para parar, para refletir e fazer diferente do que aquilo que a gente vinha fazendo antes. Essa quarentena tem um propósito na vida do crente. Essa quarentena tem um propósito na vida de todo mundo. Como eu tenho visto pessoas refletirem, mesmo não cristãos, pessoas não convertidas, como eu tenho visto pessoas ali nas redes sociais, pessoas se manifestando de alguma forma e pedindo a Deus, né, Senhor, tem misericórdia de nós, as notícias são más, né, nos ajude, pedindo ajuda de Deus. Tem pessoas reconhecendo que é só Deus, né, vó? Tem pessoas reconhecendo que é só Deus para nos livrar. Pessoas que não são cristãs. É uma oportunidade da gente viver um novo. É uma oportunidade da gente viver coisas novas. É uma oportunidade da gente viver e fazer coisas diferentes. Né? Eliane está dizendo, eu estou vivendo um tempo diferente. Todos nós estamos vivendo esse tempo. Boa noite, Rai Furtado. Todos nós estamos vivendo esse tempo. Boa noite, Maria. Não tinha visto você aí.
Todos nós estamos vivendo esse tempo, é um tempo que a gente tem que fazer coisas novas, é um tempo que a gente tem que refletir e se apegar com Deus e falar, Senhor, o que eu vinha fazendo de errado até aqui, eu quero aprender com essa quarentena a não cometer os mesmos erros, eu quero viver um novo de Deus, eu quero viver em novidade de vida, eu quero ser diferente daqui pra frente, eu não quero viver no piloto automático e fazer as mesmas coisas, cometer os mesmos erros, praticar as mesmas obras, falhar das mesmas formas que nós já falhamos, porque nós somos falhos, nós vamos falhar, nós não somos perfeitos, mas nós não podemos falhar do mesmo jeito que a gente já falhou. A gente tem que aprender, inclusive, com os nossos erros, com as nossas falhas. Nós precisamos estar aberto para o novo de Deus. A gente precisa estar com o coração aberto para o novo de Deus. Um novo começo para as nossas vidas nesse tempo. Essa quarentena tem nos ensinado muita coisa, a dar mais valor a pessoas, a dar mais valor a Deus, as coisas de Deus, a igreja, a obra de Deus. Esse tempo a gente tem refletido sobre muitas coisas. Eu tenho refletido muito sobre mim, sobre a minha vida, sobre aquilo que eu tenho feito ou deixado de fazer. Olha eu vivendo o novo de Deus aqui, fazendo live para vocês, trazendo a palavra de Deus para vocês. Né? Uma coisa que eu fazia muito esporadicamente em algumas igrejas que a gente já passou. Muito dificilmente eu estava ali trazendo uma palavra para a igreja, né? Eu mais ministrava louvores e ali na ministração do louvor trazia uma pequena, né, reflexão, uma pequena palavra. Mas olha eu aqui vivendo novo, fazendo live. Quem diria eu fazendo live, pregando a palavra de Deus? Misericórdia! Eu que sou tímida. Muitas pessoas podem achar que não, mas eu sou muito tímida. Então, mas eu não posso me prender na timidez e deixar de falar aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Então eu precisava, eu falei, Senhor, o Senhor quer me usar, tem pessoas precisando ouvir aquilo que o Senhor tem dado para mim, eu quero compartilhar, tira de mim todo medo, toda insegurança, toda timidez, porque eu vou para as redes sociais, eu vou falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. E olha eu aqui vivendo o novo de Deus. Olha o pastor Marlon vivendo o novo de Deus, fazendo lives também. Pastor Marlon sempre foi de altar, de pregação, mas fazer live, falar aqui para o celular, falar aqui, né, para pessoas nas redes sociais. Estamos vivendo novo, com propósitos novos. Pastor Marlon cheio dos propósitos, Deus direcionando a gente de uma forma tremenda. Isso tem sido muito lindo nesse tempo, nesse período que a gente está vivendo, sabe? Então, olha nós vivendo o novo aqui. E eu creio que você também já está vivendo o novo de Deus. Eu creio que essa quarentena já está fazendo, já está colaborando para que você viva o novo de Deus e que seja o novo de Deus mesmo. Não o novo da tua própria vontade, não o novo do teu querer apenas, não o novo do que os outros querem, mas o novo de Deus, daquilo que Deus quer. Use esse tempo para refletir sobre o que você precisa ser novo, aonde você precisa ser renovado. Todos nós precisamos de um renovo na nossa vida. Nós precisamos ser renovados. Tudo isso que tem acontecido é para que haja um avivamento em nós. Tinha pessoas aqui muito desanimadas, muito acomodadas, muito frios na presença de Deus. E olha o novo de Deus acontecendo para que um avivamento venha sobre nós. Olha o novo de Deus acontecendo para que o fogo do Senhor arda em nosso coração cada vez mais. Nós precisamos desse renovo, nós precisamos ser renovados. Boa noite, Nora da Márcia. Nós precisamos ser renovados, irmãos. Não dá para viver um novo tempo sendo o mesmo de antes. Não dá para viver um novo sendo velho. Não dá, precisamos viver um novo tempo, sendo novas pessoas, novas criaturas em Deus, com uma mente renovada, com um coração renovado, com vestes renovadas, com pensamentos renovados, com a fala renovada, com atitudes renovadas. Nós precisamos ser renovados em tudo, em tudo, em tudo. Em tudo nós precisamos. Então para refletir um pouco. E veja em você, boa noite Andréia, veja em você o que precisa ser mudado. O que está precisando de um renovo dentro de você? O que precisa ser deixado para que você viva o novo de Deus? Porque tem coisas que a gente tem que deixar dentro daquela arca. A esposa, os filhos, as esposas dos filhos.
e os animais de 2 de cada espécie. Só. O que era velho, o que era pecaminoso, o que estava corrompido, aquilo que não agradava a Deus teve que ficar para trás, E tem coisas na nossa vida que não agradam a Deus, tem coisas no nosso dia a dia que não agradam a Deus, tem que ficar para trás. Depois dessa quarentena, tem que ser deixado. Para viver o novo, tem que deixar para trás. Tá sem som? O pessoal tá me ouvindo ou é só Dione que tá? Todo mundo me ouve? Tá sem som? Gente, todo mundo me ouve? Eu não vou seguir enquanto mais alguém me responder. A Rita também falou que tá sem som. Voltou? Voltou, Dione? Voltou o som, Cláudia? Tava dando uma oscilação aqui na minha internet, tava travando um pouquinho. Tá legal agora? Deu uma parada, mas voltou, né, amor? Então tá bom. Então para refletir. Para refletir. O que precisa em você ser deixado para que você viva o novo? Nessa quarentena você tem que deixar. O que precisa ficar para trás? O que precisa ser destruído de nós? O que precisa ser destruído em nós? Para que a gente viva o novo, para que a gente avance pós essa quarentena. Para refletir. Às vezes nós olhamos para os outros e falamos, nossa, essa pessoa, poxa vida, não aprendeu nada com a quarentena, hein? Nossa, olha o jeito que ela fala, olha o jeito que ela se veste, olha o jeito que ela age, olha o jeito. É tão fácil enxergarmos, né, o defeito do outro e deixar de analisar nós. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. O que precisa ser deixado para viver o novo? O que a gente tem que deixar para trás para viver o novo? Tá, minha ainda tá travando um pouquinho, gente. Tomara que isso não atrapalhe. Daqui a pouco eu acabo. Se você fizer, né, essa reflexão do que você precisa fazer, do que você precisa deixar, do que Deus quer que seja destruído da tua vida para viver o novo de Deus, você vai avançar e vai começar a escrever uma nova história. Deixa eu dar continuidade aqui, ó. Depois do dilúvio, depois que aconteceu o dilúvio, o som tá ruim, tava travando aqui um pouquinho minha internet, agora parou, vê se voltou, ficou bom? Tá bom aí o som? Como é que tá pra vocês? Acredito que melhorou, né? Acredito que melhorou. Então, depois do dilúvio, depois de alguns testes, né? Quando acabou o dilúvio, foram 40 dias e 40 noites de chuva. Quando acabou esses 40 dias, a Bíblia diz aqui que ainda ficaram 150 dias para baixar as águas do dilúvio. 150 dias ainda para baixar as águas do dilúvio. Nós passamos por uma quarentena já faz tempo, né? Nós já passamos por uma quarentena já faz tempo, já estamos vivendo esses outros dias onde que acreditamos que está baixando o dilúvio, que está baixando as águas, aonde que nós estamos nos preparando para começar a viver o novo de Deus. Depois que passou tudo isso, depois que Noé fez os testes para ver se as águas já tinham baixado, para saber de Deus se ele já podia descer da arca ou não, depois de tudo isso, depois que o Senhor já havia estabelecido uma aliança com Noé, né? Porque o Senhor estabeleceu uma aliança com Noé. Hoje o arco-íris que nós enxergamos, né, é a lembrança dessa aliança feita com Noé depois desse dilúvio. Então, depois de tudo isso, Noé desceu da arca junto com seus filhos, junto com sua esposa, as esposas de seus filhos, junto com todos os animais, liberou a arca e saíram de dentro dela. Noé não soube lidar com essa liberdade. Infelizmente, Noé não soube lidar com essa liberdade. O mundo já havia sido destruído. Noé era o dono do mundo, junto com Deus. Ele era o cara. Deus olhou para ele e falou: agora vai, se multiplica,
dá frutos, começa a trabalhar nessa terra, porque tudo isso agora é teu. Vamos recomeçar. Noé não soube lidar com esse recomeço. Noé não soube lidar com essa liberdade. Olha o que a Bíblia diz aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. No capítulo 9, a partir do versículo 20. Gênesis capítulo 9, versículo 20 e 21, eu quero que vocês. Talvez eu esteja um pouquinho mais aqui. Diz assim: E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Vou ler de novo. E começou Noé, depois que ele desceu, o dilúvio acabou, todo mundo foi destruído, desceu da arca, vamos recomeçar? Ok. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Tem tradução que diz que rasgou as suas vestes e se encontrou nu. Noé desceu da arca, começou a ser lavrador, plantou uma vinha e começou a se embebedar dessa vinha. Se embebedou da vinha, perdeu a sua noção, a sua consciência, arrancou as suas roupas e ficou nu. Olha o erro aí. Noé, antes da arca, tinha uma história. Noé, pós-arca, começou uma história totalmente diferente, talvez, daquela que Deus tinha planejado para ele. E é aí que eu quero chamar a tua atenção. Qual a história que você vai escrever pós-arca? Pós-quarentena? Nós estamos vivendo a nossa arca. Estamos vivendo confinados na nossa casa. Qual história você vai escrever pós esse tempo? Qual história? Aquela história escrita pelo dedo de Deus? Ou uma história como essa? Noé saiu da arca, começou a ser lavrador, plantou um pé de vinha, se embebedou com esse vinho, arrancou a roupa, perdeu a noção do negócio, ficou nu no meio da tenda. Era esse que o plano tinha para ele, que Deus tinha, o plano que Deus tinha para ele? Não era. Todo recomeço que Deus tem para nossa vida é para que a gente tenha a oportunidade de começar certo, de começar diferente, de começar segundo a vontade de Deus. E Noé teve esse deslize, ele cometeu esse deslize de ficar nu, de se embebedar, de perder sua consciência. Tem um versículo aqui que eu quero ler para vocês, que é lindo esse texto, eu acho tremendo ele. Tá em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Se você puder, abre aí comigo. Gálatas capítulo 5, verso 13. Gálatas 5,13 diz assim, ó: Vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Enquanto Noé estava dentro da arca, ele estava servindo os animais, ele estava servindo a sua família, ele estava servindo a Deus, ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava na vontade de Deus. Enquanto ele estava ali confinado, enquanto ele estava preso, sem outras opções, né? Ah, não tenho muita opção, tenho que ficar aqui preso dentro de casa, não tem muito o que fazer, não dá nem tempo de pecar, não dá nem tempo de errar, né? Então ele estava ali, vamos servir a Deus, vamos fazer a obra de Deus, vamos servir a família, vamos servir aqui aos animais, vamos servir. Só que quando ele foi
livre, porque ele ficou livre daquela arca. Quando ele desceu daquela arca e ele ficou livre dela, onde ele se enxergou, sabe, na liberdade, sabe, agora esse mundão todo aqui é meu. Tudo isso aqui é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou ler de novo. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós fomos chamados para ser livres. No Senhor nós somos livres. Não há prisões para nós. Nós fomos chamados para ser livres no Senhor. Livres. Noé não foi chamado para ficar preso. Ele ficou preso durante aquele período por um propósito. Nós estamos presos por um período por causa de um propósito. Deus tem propósito em tudo isso. Na minha vida, na sua vida, na nossa vida, Deus tem propósito. Deus tem propósito. O propósito do Senhor não é que nós venhamos estar presos, confinados, não é viver uma vida confinada. Não. Nós fomos chamados para ser livres. Mas, irmãos, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Noé usou da liberdade para dar ocasião à carne. Meu Deus do céu, como é que a gente vai sair pós-pandemia? Tem gente que fala, nossa, eu vou pra tudo que é balada da face da terra, tudo que eu não saí esses dias durante essa pandemia, eu vou sair depois dessa pandemia. Eu vou arrebentar. Tem gente falando isso, não aprendeu nada. Não aprendeu nada com esse período. Tem gente falando, não, quando acabar essa pandemia, eu vou visitar todos os meus familiares, meus amigos, eu vou dar mais valor a eles, eu vou escrever uma nova história com eles, eu vou ser uma nova pessoa, eu vou ter novas atitudes e tal. Será? Não useis, irmãos, da liberdade para dar ocasião à carne. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O nosso espírito está pronto. Como a gente tem se alimentado, né? Quem nos segue aqui, quem me segue, quem segue a página da igreja, quem segue o pastor Marlon, tem sido poderosamente alimentado. Não só por nós, mas as redes sociais têm sido um canal de bênção para as nossas vidas através de muitas pessoas que têm trazido a palavra de Deus. Nosso espírito tem se alimentado, nosso espírito está pronto. Mas se a gente der ocasião à carne, nós vamos cair, irmãos. Tem pessoas que, enquanto está preso, não quer ficar assistindo televisão, então vamos assistir as lives, vamos nos alimentar da palavra, vamos nos ocupar com as coisas de Deus, mas depois da pandemia, tudo aquilo que você tinha, todas as opções que você tinha antes, você vai voltar a ter. Você vai dar lugar à carne? Ou você vai continuar tendo sede por Deus? Você vai continuar tendo vontade de se alimentar da presença, da palavra, ainda mais, agora não só pelas lives, mas presencialmente, dentro da casa de Deus. Eu vou me entregar para a obra, eu vou viver o novo, eu vou fazer aquilo que Deus me mandou fazer já há tanto tempo e eu vinha dizendo não, vinha me prendendo por causa de medos, inseguranças, de timidez, complexos de inferioridade. Eu vou me entregar para a obra de Deus. Vai nessa pegada. Viva o novo desse jeito. Cuidado, irmãos, para não dar ocasião à carne. A Bíblia aqui termina dizendo: ser vivos uns aos outros pelo amor. É para isso que nós fomos chamados. É para isso que nós fomos chamados. Tem gente que não sabe lidar com a liberdade, porque abusa. Eu falo isso às vezes para os meus filhos. Os dois têm celular, aí eu falo para eles: vocês podem ter celular, só que não abusa do celular, não. Não abusa daquilo que você anda vendo no celular. Não abusa no seu tempo com o celular. Só com joguinho, com brincadeira. Não abusa dessa liberdade que eu tô te dando. Eu falo isso pros meus filhos. Aproveita o tempo que você tem. Brinca um pouquinho, brinca.
Mas não dá liberdade só à carne, não. Alimenta o teu espírito. Participa das lives que está acontecendo. Participa, tira o seu tempo para ler a Bíblia. Vai ouvir louvor aí com o seu celular. É isso que eu falo para os meus filhos. É isso que eu falo para os meus filhos. Não dá liberdade à carne. Não confunda a liberdade que Deus nos dá. Tem muitas coisas, a palavra de Deus diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. O que você já fez antes quando você tinha liberdade? Você não pode fazer depois. Se era algo pecaminoso, se era algo que desagradava ao Senhor, você tem que deixar para trás. Você não pode trazer o erro junto nessa quarentena e continuar praticando pós-quarentena. Não pode ser assim. Vamos abrir o nosso coração para viver o novo de Deus. Vamos abrir o nosso coração para viver um tempo de Deus. Vamos quebrar a nossa carne. Vamos aprender aprender a fazer a vontade do Espírito. Os dias são maus. Nós precisamos estar cada vez mais apegado com Deus. Depois dessa pandemia, outras coisas virão, outras coisas acontecerão. Não vamos abusar da liberdade que Deus está nos dando, que Deus vai nos dar a partir dali. Porque o Senhor, Ele não nos criou para ser robozinhos. Faça isso, não faça aquilo, faça isso, você só vai fazer isso aqui. Não, Ele dá as diretrizes, assim como Ele deu para Noé, Ele dá as diretrizes. Faça desse jeito, faça dessa forma, não faça assim, faça assado, faça. Ele dá as diretrizes, mas a escolha é nossa de dar lugar a Deus, ao Espírito ou lugar à carne. Eu quero encorajar você a dar lugar ao Espírito. Não abusar da liberdade que o Senhor nos dá para dar lugar à carne. Cuidado, porque a carne quer descansar o tempo todo. A carne quer sentir prazer o tempo todo. A carne luta contra a vontade do Espírito. E nós sabemos qual deles tem que prevalecer. A escolha é sempre nossa. Qual vontade tem que prevalecer em nós? A da carne ou a do Espírito? Noé era um antes, e na oportunidade de escrever uma nova história, viver um novo tempo, ele começou uma nova história escrevendo tudo errado. Com isso, já vou terminar, com isso trouxe consequências. Por causa dessa atitude dele de se embebedar, trouxe consequências. Ele se viu nu. Deixa eu voltar aqui para Gênesis, para terminar. Ele estava nu, né, na tenda, e aí o seu filho, Cão, entrou na tenda e viu o seu pai nu, e aí foi chamar os irmãos e avisá-los, olha, nosso pai tá nu. E aí os irmãos vieram e cobriram o pai e tal. E aí a Bíblia diz que Noé amaldiçoou seu filho Cão por ter visto ele nu. Olha só, eu anotei aqui, deixa eu falar direitinho. Noé começou uma nova história se embebedando, ficando nu, causando constrangimentos para si próprio e para outras pessoas, né, para os seus filhos que o viram nu, e trazendo maldição para Cão, que era o seu filho, que foi o primeiro a ver Noé nu. A gente não sabe, a Bíblia não dá detalhes do porquê que ele amaldiçoou, né, a terra de Cão. Por quê? A Bíblia não dá detalhes. A gente não sabe se o filho dele, quando viu ele nu, se ele saiu dali correndo com ar de deboche para falar para os irmãos, ou a gente não sabe se de repente ele poderia ter tomado uma atitude, encobrir o pai, fazer alguma coisa pelo pai e ele não fez. A gente não sabe, a Bíblia não dá esse detalhe do porquê, né, que isso aconteceu. Mas a verdade é, o que está escrito na Bíblia é que Cão viu seu pai Noé nu, e por isso a Bíblia diz aqui, ó, no versículo
25, Noé disse para Cã: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Amaldiçoou, lançou a maldição sobre a vida do teu filho, porque o viu nu. A culpa foi do filho? Não foi, né? A culpa não foi do filho, mas o filho foi amaldiçoado. A terra do filho foi amaldiçoada por causa de um deslize do pai. Então, irmãos, eu quero encorajar você a refletir. Aproveita esse tempo. Essa quarentena ainda não acabou. A Bíblia diz que depois de 150 dias que Noé desceu da arca, a gente não sabe ainda mais quanto tempo que nós vamos ter que ficar presos nessa arca. Nós não sabemos ainda mais quanto tempo, mas a quarentena já passou. Já passou de uma quarentena, já não é mais uma quarentena, já passou. A gente não sabe até quando vai, mas aproveita esse tempo para refletir e tirar de você tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Toda a corrupção, todo o pecado, toda a mentira, toda a perversidade, toda a malícia, tudo aquilo que não provém de Deus, né? Os motivos pelo qual Deus quis destruir aquela terra, o qual Deus se arrependeu, a gente sabe o que faz Deus se entristecer, gente. Nós sabemos exatamente o que faz Deus entristecer, então lança fora de você isso, não dá lugar à carne, deixa o teu espírito, deixa o Espírito Santo que habita em você dirigir todos os dias da sua vida, para que você viva um novo tempo. Vamos viver um novo de Deus, vamos escrever uma nova história, mas para viver o novo, o velho tem que ficar para trás, as manias velhas têm que ser deixadas, as atitudes velhas, o velho pensamento, o que é velho tem que ficar para trás, senão nós vamos viver novo. Tudo isso vai passar e nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas. Vamos viver o novo de Deus. Eu quero já viver o novo, porque eu quero viver o novo. Eu quero que a igreja de Vista Alegre viva o novo. Eu quero que você que tá me assistindo aqui, tá ouvindo essa palavra, viva o novo de Deus. Se desprenda do que é velho.